Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Minerando Conhecimento e hoje nós daremos sequência ao nosso curso básico de PHP. Pessoal, então na aula passada a gente deu início à nossa estrutura de repetição for, que é a nossa estrutura para, e a gente viu que usando o for a gente consegue facilitar o uso de estruturas de repetição, porque a gente já consegue fazer todo o controle dessa estrutura aqui dentro do próprio parêntese do for. Então, a gente já consegue inicializar a variável, a gente já consegue colocar as condições e também o incremento e o decremento, e isso tudo dentro do próprio parêntese do for. E hoje eu vou estar demonstrando para vocês a resolução de um exercício utilizando essa estrutura de repetição. Então, a gente vai resolver um exercício de fatorial. Então, para isso, eu vou criar um novo arquivo. Posso chamar o arquivo de fatorial.php. Aqui nós vamos criar as super tags de abertura e de fechamento. E nós vamos fazer fatorial de um valor. A gente sabe, pessoal, que na matemática o fatorial ele é um valor que vem da multiplicação de um número pelos seus antecessores. Então, se a gente pegasse, por exemplo, o número 5, o fatorial ele vai ser os 5 vezes os seus antecessores. Então, eu coloquei até no Word para vocês aqui visualizarem, pessoal. Então, se a gente quiser obter o fatorial de 5, a gente tem que fazer 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, se a gente fizer essa conta aqui, ó, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. E 120 vezes 1, 120. Então, o fatorial de 5 é 120. Ok, pessoal? Então, a gente vai fazer esse exercício aqui no PHP. Então, a gente vai criar uma variável aqui que eu vou chamar de valor. E eu vou colocar aqui os 5 aqui dentro, que é esse 5 que a gente quer obter o fatorial, ok? Na sequência, pessoal, a gente vai criar o nosso for. Pessoal, aqui dentro a gente vai precisar também de uma variável que vai estar fazendo o acúmulo das multiplicações. Então, se a gente voltar aqui no Word, a gente vai ter um acúmulo de resultado. Então, a gente vai ter que fazer 5 vezes 4, vai dar 20. Esse 20 a gente faz vezes 3, que vai dar 60. Esse 60 a gente pega, faz vezes 2, que vai dar 120. E esse 120 a gente pega e faz vezes 1, que também vai dar 120. Então, a gente precisa fazer o acúmulo, né? 5 vezes 4 vai gerar um resultado, e a gente precisa colocando esses resultados dentro de uma variável até que a gente consiga chegar nesse 120 aqui. Então, a gente vai criar uma variável aqui chamada resultado, fat, fat de fatorial. E eu vou inicializá-la com 1, certo? E a gente vai fazer o seguinte aqui, pessoal. Dentro desse for, eu vou criar um contador. E esse contador, galera, ele vai receber o meu valor, porque a gente vai ter que contar a partir do valor que eu quero obter o fatorial. Então, meu contador ele tem que ser inicializado com 5, nesse caso aqui, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, a nossa condição vai ser enquanto o nosso contador ele for maior do que 1. Então, a gente vai fazer do 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 até chegar no 1, até fazer vezes 1. Então, ele vai fazer. Começa no 5, faz vezes o antecessor que é 4, vai dar 20. Depois ele faz vezes o antecessor que é 3, depois vezes o antecessor que é 2, até a gente chegar nesse 1 aqui, e aí ele vai parar a execução desse laço for. E a gente faz o contador menos menos, porque ele vai começar no 5, depois ele vem para o 4, 3, então ele vai fazer de forma decrescente. E aí a gente vai fazer o seguinte, essa variável resultado, que eu chamei de fat, vai receber ela mesma vezes o meu contador. Então, pessoal, o que a gente está fazendo aqui? Ó? A primeira vez que ele entrar nesse for, ele vai colocar o 5 dentro do fat, porque o fat está com 1. Então, 1 vai receber 1 vezes 5. Então, fat agora está com 5. Na próxima vez que ele passar nesse laço aqui, pessoal, a gente fez um decremento, certo? Então, de 5, ele vem para 4. Aí ele entra aqui para fazer a operação. Dentro do fat, a gente tem o 5. Na primeira vez que a gente passa, ele atribui o valor 5 para essa variável fat. Então, fat vai receber 5 vezes 4.
Então, FAT agora tem 20. Depois ele vai de novo aqui, pessoal, decrementa para o 3, aí ele vai fazer o seguinte aqui, ó. FAT, que está com 20, recebe 20 vezes 3. Então, FAT agora recebe 60. Depois ele vai de novo aqui, pessoal, decrementa para o 2, e aí ele volta aqui na conta e vai fazer de novo, pessoal. FAT está com 60, recebe 60 vezes 2. Então, FAT agora está com 120. E aí ele vai passar pela última vez, vai passar para o 1. A gente pode até colocar aqui igual a 1 também, para ele considerar o 1, certo? Ele vai passar, ele vai decrementar para o 1, e ele vai fazer o seguinte, FAT, que está com 120, recebe 120 vezes 1. 120 vezes 1 dá 120, tá, pessoal? E aí ele para de rodar isso aqui, que da próxima vez ele decrementa para o 0, e o 0 já não está mais de acordo com a nossa condição, porque a minha condição é enquanto o meu contador ele for maior ou igual a 1. E aí aqui fora a gente pode mostrar o resultado. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. O fatorial de valor é FAT, certo? E aí a gente vai ver, pessoal, se de fato ele vai mostrar para nós aqui que o fatorial de 5 é 120, ok? Então, vou compartilhar com vocês o navegador, vou atualizar. Então, eu vou clicar nesse arquivo de fatorial.php e olha aí, pessoal, o fatorial de 5 é 120. Aí, se a gente quisesse o fatorial de 4, então a gente vai ter aqui 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24, certo? O fatorial de 4 é 24. Então, se a gente alterasse aqui o valor para 4, a gente vai obter um resultado diferente, que o fatorial de 4 é 24. Olha aí, pessoal. Então, ele fez também o fatorial de 4. Então, galera, fatorial é sempre um resultado que advém de um valor vezes os seus antecessores, certo? Fica feito aí esse exemplo para vocês de resolução de fatorial utilizando a estrutura de repetição for. Guardo vocês até a próxima aula, pessoal. Um abraço, tchau, tchau.